Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. Tiago, capítulo 2, do verso 1 ao verso 13. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade ou com favoritismo. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo: você, sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você, fique em pé, ou sente-se ali, abaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos. Por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros no reino que ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês, de fato, observam a lei do reino, conforme está escrito na Escritura: ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Porque quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometa adultério, também ordenou: não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Oremos. Te louvamos, Senhor, pela sua palavra e agora pedimos que abra os olhos do nosso entendimento, para que compreendamos e vivamos a tua palavra. Por isso oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos na série de mensagens Transformados e perceberam que a carta de Tiago é uma carta de exortação a um povo que precisa, que é a ideia dessa noite, viver segundo aquilo que dizem crer. Mas isso não está distante de nós. Quando nós olhamos para essa carta, nós já falamos um pouco sobre o contexto histórico que ela está inserido, quando Tiago diz, no versículo 1 do capítulo 1, que está escrevendo as 12 tribos da dispersão, está falando para irmãos que estão vivendo o que chamamos de diáspora. É o povo que, perseguidos, foram expulsos, estão transeuntes a partir de Jerusalém agora para outras regiões, e estão vivendo sob pressão econômica forte, estão vivendo conflitos entre ricos e pobres, são um povo minoritário, socialmente vulneráveis e vivem num contexto onde não é só questões externas que os atingem, mas também questões internas nos seus relacionamentos. Quando Tiago diz aqui sobre rico com anel de ouro, ele está descrevendo alguém com status público, com poder social. E quando ele fala pobre com roupas sujas ou mal vestidos, ele está dizendo alguém socialmente desprezado e economicamente vulnerável, algo que era comum no cotidiano dessa jornada que eles estão caminhando. Percebam que das exortações que Tiago está fazendo, a carta de Tiago, que carrega uma literatura que chamamos de literatura sapiensal, ou seja, semelhante ao que o escritor de Provérbios ensina. Não é à toa que a ênfase de Tiago na sua carta é sobre sabedoria, assim como nós vamos encontrar em Provérbios. Já vimos que os transformados pela fé, eles precisam de sabedoria para perseverarem no meio das provações. Foi a primeira mensagem. Os que são transformados pela fé precisam de sabedoria, e essa sabedoria não tem a ver com o que eles sabem, tem a ver com a coerência pela qual eles vivem.
Nota de rodapé. Esse é um assunto delicado para nós. Viver com coerência. Porque geralmente nós não vivemos. Geralmente nós somos incoerentes entre o nosso discurso e a nossa vida prática. Geralmente somos incoerentes entre o diálogo e a vida, entre a teoria e a prática, entre o que sabemos e o que nós realmente fazemos. E Tiago está exortando os irmãos justamente a viverem de acordo com o que eles dizem crer, e não só dizer que creem, porque senão vai ser só um discurso, mas viver de acordo com aquilo que dizem crer. E quando fala sobre crer, ele está o tempo todo remetendo ao Antigo Testamento, que era o acesso que essas pessoas tinham para mostrar, à luz do que eles já sabiam, que eles precisavam viver de acordo com aquilo que já sabiam. Vimos também que é preciso sabedoria para viver de uma maneira que não nos autoenganemos com relação ao caráter, à natureza e à bondade de Deus. E semana passada, em resumo, vimos que precisamos de sabedoria para que venhamos ouvir e praticar a palavra de Deus. E que ouvir e praticar a palavra de Deus é obediência que desemboca no nosso acolhimento, na nossa presteza, no nosso auxílio aos mais vulneráveis. Em destaque, domingo passado, os órfãos e as viúvas. Percebam, irmãos, se vocês abrirem comigo Levítico, capítulo 19, versículo 15, já estava escrito aquilo que Tiago está condenando aqui no capítulo 2. Levítico 19, 15 diz: não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. Isso já era condenado no Antigo Testamento. Favorecer alguém por aparência, tratar diferente por status, corromper a justiça. Nós acabamos de ver isso. Porque, em outras palavras, irmãos, Tiago não está apenas corrigindo comportamento social, ele está dizendo que quem age ou trata outros com favoritismo contradiz o caráter de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Está escrito. Passei na Bíblia comigo de novo. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17. Olha o que está escrito sobre Deus. Pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade nem aceita suborno. Então perceba que o que o Tiago está falando para essas pessoas não é algo novo para elas, mas é algo que ficou distante da vida delas. É algo que elas aprenderam, é algo que elas decoraram, mas não é algo que elas praticavam. Meus irmãos, tem coisas que se tornam tão familiares que nós sabemos citar de cor. Textos bíblicos, versículos bíblicos. No caso da tradição oral no meio dos judeus, literalmente eles decoravam. Nós sabemos disso, suas escolas primárias e secundárias eram escolas de aprender, de trazer para dentro de si, oralizando tudo. Já é difícil para nós decorar um versículo, é difícil para nós decorar um salmo, mesmo aqueles pequenos que têm 6 versículos. Tem salmo que tem um versículo só e a gente não decora. Agora imagina decorar os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Os judeus decoravam. Fácil. Durante 3 a 4 anos estudando e tinha prova oral para eles fazer. Essa fase a gente chamava, ou eles chamavam, de Beit Sefer, a escola primária, que era decorar o Pentateuco. Já pensou? Você passar horas e horas citando os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós temos hoje dividido em capítulos, em versículos, e eles guardavam tudo aqui. É aqui que Tiago está chamando a atenção. Vocês já sabem. Vocês creem nesse Deus que vocês decoraram sua palavra. Vocês sabem Deuteronômio 10, 17 de cor. Vocês sabem quem ele é. Vocês sabem que ele não faz acepção de pessoas. Mas vocês fazem. Vocês estão fazendo. A ideia aqui é mostrar que o povo disperso estava escolhendo o contrário daquilo ou de quem Deus escolheu. Percebe que aqui não é uma ideia, não é a ideia da teologia da libertação, mas é uma ênfase do evangelho. Deus, entre vocês, escolheu os pobres. Isso não é uma romantização da pobreza. É a teologia do reino. Deus inverte valores. Honra quem o mundo despreza, está no versículo 5. Isso está ecoando aquilo que o próprio Jesus ensinou no evangelho. Eu estou dando todo esse pano de fundo para perceber
que o chamado de Deus, conhecido por esses que estavam lendo essa carta, era totalmente contrário da escolha que eles mesmos estavam fazendo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é conhecido entre os judeus como chamado real, porque é central, governa todas as outras coisas que envolvem a lei. Para o judeu, na sua mentalidade, a lei ela não podia ser fragmentada. Por isso que Tiago está dizendo algo que não é novo para eles. Porque para eles levavam isso à risca. Quebrar um ponto significa quebrar toda a lei. Eu sou bom, só falhei nisso aqui. Não é assim que a gente faz? É isso que Tiago está mostrando, irmãos. O paradoxo que ele chama de lei da liberdade, que significava para os judeus que não é permitido libertinagem, que a vida era moldada pela lei. E agora Tiago está mostrando que essa lei encontra toda a sua personificação em Cristo Jesus, logo a vida nessa trajetória e nessa jornada é moldada por Cristo. Por fim, ele usa uma mensagem ou uma linguagem escatológica dizendo que o juízo, que era na visão judaica uma realidade concreta, também tinha um aspecto de algo superior, que é a misericórdia. A misericórdia era um critério divino e precisava também ser um critério entre esses irmãos. Dadas essas informações, irmãos, Tiago divide aquilo que lemos agora em 4 blocos. Ele levanta uma tese, versículo 1, ele dá pelo menos 2 ilustrações de como isso era real na caminhada desses irmãos, versos 2, 3 e 4. E do versículo 5 em diante, ele dá 3 razões pelas quais esses irmãos, e consequentemente nós, precisamos agir com misericórdia. E que agir com misericórdia é ser sábio. Você já mediu alguém pela sua sabedoria, baseado no conhecimento que ele esboçava? O que Tiago está mostrando para nós é que sabedoria que vem de Deus não tem a ver apenas com aquilo que nós conhecemos, tem a ver principalmente com a coerência ao qual nós vivemos. Nós transformamos fé em discurso e esquecemos que ela é vida. Nós aprendemos a falar sobre o Evangelho, mas desaprendemos a viver o Evangelho. Sem perceber, nós construímos um tipo de espiritualidade que funciona muito bem nos nossos lábios, mas falha completamente na nossa prática. Nós, irmãos, admiramos a coerência, mas convivemos com a contradição. Nós dizemos que cremos em um Deus que não faz acepção de pessoas, mas escolhemos quem merece o nosso respeito. Nós afirmamos que fomos alcançados pela graça, mas distribuímos julgamento com base na aparência. Nós defendemos o evangelho que acolhe pecadores, mas criamos categorias de pessoas que não queremos por perto. Aí vem a carta de Tiago, no capítulo 2, do verso 1 ao 13, que estamos lendo, e Tiago não está interessado no que o povo diz que crê. Tiago está interessado no que a vida dessas pessoas revela que elas realmente creem. Para Tiago, fé que não se traduz em prática não é fé, é apenas um discurso. Nós gostamos de associar sabedoria ao conhecimento, mas para Tiago, sabedoria não é o que você sabe, é como você vive. Se você diz que é sábio, mas trata pessoas de forma diferente, com base na aparência, você não entendeu o Evangelho. O Evangelho começa onde o favoritismo termina. O Evangelho é a declaração de que Deus não escolhe como nós escolhemos. Deus não ama os mais bonitos. Deus não salva os mais corretos. Deus não se inclina aos mais influentes. O Evangelho diz que todos estavam igualmente perdidos, igualmente quebrados, igualmente condenados. E ainda assim Deus escolheu amar. Não porque viu valor, não porque encontrou mérito, não porque identificou potencial, mas porque Ele é amor. A ideia do amor de Deus é destruir a nossa lógica de favoritismo. A ideia do amor de Deus é destruir a nossa lógica de meritocracia. Por isso, se fomos alcançados sem merecer, como podemos escolher e tratar as pessoas baseado em mérito? Nós selecionamos quem vamos ouvir, nós selecionamos quem vamos respeitar, nós selecionamos quem vamos amar. E Tiago diz, isso não é sabedoria, isso é incoerente. Então aprendamos, irmãos, algumas lições de uma fé que não discrimina. Aprendamos algumas lições de uma fé e de uma sabedoria que não faz acepção de pessoas.
Quando fazemos acepção, não estamos apenas sendo injustos com alguém, estamos negando na prática o evangelho que dizemos. Quando você trata alguém por aparência, quando você trata ou julga as pessoas por aparência, por status, por parcialidade ou por favoritismo, você não está só apenas sendo injusto, você está negando o evangelho que você diz que acredita, porque o evangelho é o oposto disso. Entendermos o evangelho e vivermos o evangelho custará o nosso orgulho. Entendermos o evangelho e vivermos o evangelho custará o nosso conforto. Entender o evangelho e viver o evangelho custará o nosso senso de superioridade. Esse é o caminho do evangelho. Um caminho onde não há espaço para mérito. Por isso também não há espaço para favoritismo. A primeira lição que aprendemos, irmãos, é que quem trata as pessoas com parcialidade não entendeu o evangelho. Percebe que a perseguição pela qual esses irmãos estão enfrentando, teoricamente é por causa do evangelho, certo? A diáspora, a dispersão, essa perseguição do primeiro século que eles estão enfrentando é por causa do evangelho. Por isso que Tiago levanta essa tese. Vocês estão sendo perseguidos por algo. Vocês estão sendo perseguidos, teoricamente, por causa de Cristo. Mas estão vivendo entre vocês algo que nega Cristo. Percebe a incoerência? Vocês estão sendo perseguidos por causa de Cristo. Mas na prática, vocês tratam uns aos outros de maneira que nega a razão pela qual vocês estão sendo perseguidos. Certa vez perguntaram ao Dr. Russell Shedd se ele não achava estranho o fato de que no Brasil não havia perseguições como em outros países, como nas janelas de perseguição que nós vemos aos cristãos pelo mundo. Irã, Coreia do Norte, Índia, Tailândia e tantos outros países que fazem parte do que nós chamamos em missões de janela 1040. Então o pastor Russell Shedd, saudoso, respondeu: o que me incomoda não é não ter perseguições no Brasil como em outros lugares. O que me incomoda é não ter no Brasil a fidelidade às Escrituras como nesses países que são perseguidos. Em outras palavras, não é a perseguição que fará, nas palavras de Russell Shedd, o Brasil ser mais fiel. É o contrário. Quanto mais fiel, mais perseguição. Por que não temos muita perseguição? Porque não temos muita fidelidade. Quanto menos fidelidade, menos perseguição. Pastor, mas no Brasil tem perseguição sim. Irmãos, claro que tem. Há diversos aparelhamentos socioculturais e outras coisas mais. Mas a verdade é que a tese de Tiago se aplica a nós também. A maneira como nós vivemos pode estar negando aquilo que dizemos crer. A nossa moralidade é de plástico. A minha preocupação não é com um samba enredo sobre família conservadora. A minha preocupação é com famílias que fazem de um título, um troféu social, mas não fazem da palavra a razão pelas quais elas vivem. Existe um título, mas não existe uma vida. A gente se incomoda e tenta sabotar, boicotar tantas coisas em nome da família, em nome disso, em nome daquilo outro, mas a gente continua não honrando a Deus dentro das nossas casas. O que Tiago está mostrando é que o problema não é fora, o problema é dentro. O problema não é o que falam sobre, o problema é a maneira como nós vivemos. O problema é a maneira como nós nos tratamos. O problema é a maneira como nós nos relacionamos dentro da nossa própria casa. Quem crê no Senhor Jesus Cristo não pode fazer discriminação de pessoas. E é óbvio que isso e parece ser bem óbvio isso, mas para Tiago é isso que revela o nosso coração. Porque discriminar é julgar pelas aparências. Quem foi alcançado pela graça não vive como se não conhecesse essa graça. Deus não nos escolheu por aparência. Deus não nos escolheu por mérito. Deus não nos escolheu por valor. Ele nos amou por amor. Então Tiago entra no exemplo prático. Dois homens entram, um rico bem vestido, um pobre mal vestido. A igreja honra um, despreza outro. E para Tiago, irmãos, isso é reflexo de quem não entendeu o evangelho. A verdade é que nós admiramos e aplaudimos, ou melhor, nós admiramos e criamos critérios de pessoas e mais, de líderes que nós queremos ter ou que nós achamos que deve ser a postura correta que eles devem viver. A gente cria termômetros pessoais, réguas pessoais, porque nós não gostamos de conviver com pessoas que não são misericordiosas. Nós não queremos ser pastoreadas
por pastores que não sejam misericordiosos. Nós não queremos fazer parte de uma família, de um grupo social, ou mesmo de uma comunidade de fé, onde nós não venhamos contemplar misericórdia. Mas, contudo, porém, todavia, entretanto, nós preferimos e escolhemos vivermos distante da misericórdia que nós cobramos. Sabe quando Jesus disse, não julgueis para não ser julgado? E óbvio, ele está lembrando do que nós acabamos de ler, de Levítico, capítulo 19, verso 15. A ideia lá não é apenas não julguem, é o critério que nós usamos para julgar. E aí Jesus ilustra, dizendo sobre ter um argueiro e ter uma trave. Ele está falando sobre o que nos impede de julgar melhor. E ele está falando da ordem correta para que a gente possa ajudar os outros. É primeiro tirar o que tapa ou tampa os nossos ouvidos, os nossos olhos. Em outras palavras, nós não usamos de misericórdia com os outros, mas usamos conosco mesmos. Quando se trata da gente, a gente tem uma justificativa. Quando se trata da gente, a gente fala assim, sabe como é que funciona, né? O contexto, o ambiente, mas também, quem nunca usou essa expressão? Quem nunca foi pedir perdão para alguém justificando? Olha, irmão, me perdoa, mas também. Acabou, irmão, já não é pedido perdão mais. Ó, você me perdoa, viu? Mas você também, né? Você viu que você fez isso, você fez aquilo. Isso não é pedido de perdão. A ideia aqui é mais ou menos essa de Tiago, conectando ao ensino de Jesus. Você deveria usar de misericórdia para com os outros do mesmo jeito que você usa com você mesmo. Porque você não é tão rigoroso com você mesmo como você quer ser com os outros. Você não é tão rigoroso com as suas falhas como você muitas vezes é com as dos demais. Primeira lição para sermos mais misericordiosos. Versículos: Deus é misericordioso. Tiago diz: por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Em outras palavras, você e eu precisamos ser misericordiosos, porque Deus é misericordioso. Quando nós usamos de misericórdia, nós estamos associando melhor o nosso diálogo, o nosso discurso com a nossa prática. Deus escolheu improváveis, mas a igreja aqui estava desprezando exatamente aqueles que Deus acolhia. Irmãos queridos, o céu será um lugar de surpresas, porque um monte de gente que você odeia estará lá. Porque um monte de gente que a gente não cita o nome estará lá. Sabe por quê? Porque a mesma misericórdia que te alcançou, alcança outro. Lemos agora há pouco no Salmo 100 que a misericórdia de Deus dura um pouquinho. Não, lemos que ela dura para sempre. O mesmo critério que Deus usou para te escolher, para te acolher, Ele usa com todos os demais que assim Ele faz. Será um lugar de surpresa. Será um lugar de nós percebermos que Deus é melhor do que nós. E de que nós precisamos dessa mesma misericórdia por não agirmos com misericórdia. Em outras palavras, a nossa oração nessa noite deveria ser: Deus, tenha misericórdia de mim que não tenho misericórdia. Tenha misericórdia desse alvo da tua misericórdia que não usa dessa misericórdia para com as pessoas. Eu clamo pela sua misericórdia, mas sou um carrasco com as pessoas à minha volta. Eu clamo pela sua misericórdia, mas sou sectarista, sou excludente, sou exclusivista com os outros. Haverão surpresas, irmãos, se nós não entendermos que qualquer escolha que nós façamos aqui nessa terra, ela está atingida pelo pecado, por isso é falha, por isso nós temos falibilidade nas nossas escolhas morais e acredite também nas nossas escolhas partidárias. Qualquer voto seu é um voto errado, porque qualquer voto seu é um voto carregado de pecado. Pastor, como é que eu faço? Conte com a misericórdia de Deus. Conte com a misericórdia de Deus. Está chegando o tempo eleitoral, e eu vejo pessoas chancelando candidatos com a palavra de Deus, dizendo que Deus tem um lado específico. Irmãos, o reino de Deus é superior aos lados, quer direita, quer esquerda. O reino de Deus é superior aos lados. Deus escolheu improváveis e nós os desprezamos. Aí ele continua dando exemplo dessa escolha de Deus, apontando para Cristo, nas palavras seguintes a esse versículo. Jesus, sendo o Senhor da glória, se humilhou. Ele não veio com a aparência de poder, ele veio como servo. E é isso que confronta o nosso coração. Nós escolhemos ou olhamos a aparência. Deus olha o coração. Para o Evangelho, irmãos,
todos estavam condenados. Efésios 2. Nós estávamos, Paulo se inclui, estávamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados. Então ele diz: mas Deus, que é rico em misericórdia, nos deu vida. Todos estávamos condenados. Deus salva pecadores pela graça. A pergunta não é o que você tem, não é o que você faz, não é o que você aparenta. A pergunta é o que você ama. É isso que Tiago está dizendo. Se você ama Cristo, você agirá um pouco mais próximo da misericórdia de Cristo. Quebrar esse princípio é quebrar toda a lei. Se você não ama Cristo, se você não ama, nada tem valor. Em outras palavras, irmãos, como é que você mediria a sua fé? Se, suponhamos, Deus parecesse um anjo aqui para você hoje e perguntasse para você assim, de 0 a 10, qual nota você dá para a sua fé? Quais critérios você consideraria para dar essa resposta? Provavelmente você olharia para aspectos religiosos, sua frequência ao culto. Geralmente você olharia para algumas questões assim de contribuição financeira. Você olharia para a sua participação em atividades da igreja. Você olharia para o quanto da Bíblia você lê. Você olharia para quantas vezes você ora. Você diria, baseado nisso tudo, minha nota seria X, 6, 7. O que Tiago está mostrando para nós é que ele, ao escrever, ele está mostrando para os irmãos, ele está oferecendo para os irmãos uma régua ou um termômetro para aferir a fé deles. E sabe qual que é essa régua? Como vocês tratam as pessoas. Com parcialidade ou com imparcialidade. Esse é o critério que Tiago está dando aqui nessa passagem. Se quebramos esse princípio, quebramos toda a lei. Obedecemos não para sermos salvos, mas porque já fomos alcançados. Meus irmãos, a maneira como Tiago nos instrui nesta noite sobre usar de misericórdia, de alguma maneira é mostrar para nós que nós estamos olhando para o lado errado. Como assim? A gente não usa de misericórdia porque a gente olha para nós mesmos. E Tiago oferece um caminho melhor. Olhe para Deus. Olhe para como Deus te trata. Olha para como Deus trata as pessoas. Olha para a misericórdia de Deus. Olha para o caráter de Deus. Olha para como Deus oferece misericórdia. Mas o que é misericórdia? Misericórdia é amar quem é difícil. É cuidar de quem dá trabalho. É se gastar pelo outro. É compreender e enxergar pessoas feridas, pessoas quebradas, pessoas difíceis. E amar essas pessoas custa. Custa tempo, custa afeto, custa recursos. Agora, o próprio Tiago explica o porquê que eles estavam dando mais honra aos ricos do que aos pobres. É porque os ricos tinham o poder de levar os outros para os tribunais. Os ricos tinham influência. Então, não tratá-los parecia assim: eu posso sofrer danos, eu posso levar prejuízo. Então, eu vou honrar mais ele, porque se eu desprezo o pobre, o que o pobre pode fazer contra mim? Essa era a ideia deles, era o critério deles. Agora, o rico pode fazer alguma coisa contra mim. O rico pode me causar danos, o pobre não pode. Então, eu vou preferir tratar melhor o rico. E aí vem Deus e quebra essa lógica, dizendo: se vocês dizem que acreditam em Deus, se vocês estão sendo perseguidos pelo Evangelho e entenderam o Evangelho, vocês devem fazer o contrário. Hajam de misericórdia com quem não merece ou não pode fazer nada contra vocês. Irmãos, vamos transliterar para os nossos dias. Sou pastor há quase 15 anos. Geralmente, alguns pedidos de oração, geralmente, alguns pedidos de ajuda sobressaem no conselho, sobressaem na diretoria. E o discurso e o argumento geralmente é este: pastor, a gente não pode não ajudar fulano. E a justificativa já está pronta. Porque fulano faz isso, porque fulano é assim, porque ciclano é aquilo outro, porque fulano. Existem ambientes, irmãos, em que o critério para ajudar é pegar o relatório financeiro e ver assim, se esse irmão dizima o suficiente para nós conferirmos se ele merece ou não ser ajudado nesse momento que ele está precisando. Isso acontece nas nossas famílias. Quando algumas mensagens chegam para nós, a nossa disposição de responder é mais rápida dependendo da aparência, dependendo do nosso critério de mérito. A gente diz para a nossa esposa, a gente diz para o nosso cônjuge: olha, nós precisamos ajudar imediatamente fulano porque é fulano. Sabe o que é isso para Tiago? Negar
o Evangelho. Por que devemos fazer isso, irmão? Porque nos versículos, então, até o 11, Tiago está dizendo, Cristo fez isso. Cristo nos amou, sendo nós pessoas de... Você acha que é fácil te amar? Cristo fez isso por nós, cuidando de quem dá trabalho. Irmão, a gente dá trabalho demais. Cristo fez isso por nós, se gastou, se deu por nós. Nós somos essas pessoas feridas, quebradas, difíceis, que amá-las custa muito. Cristo fez isso por nós. Ele se esvaziou, ele carregou a nossa culpa, ele tomou a nossa ira, para que nós experimentássemos o que Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, pois, pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Ou seja, estamos quites. Para Jesus nos dar a paz, ele perdeu a sua paz, para que nós tivéssemos paz. Foi exatamente isso que Cristo fez. Encerro quando o versículo 12 diz: assim falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre... Meus irmãos, ouvir esta mensagem nessa noite é fruto da misericórdia de Deus. Termos a oportunidade de, com a ajuda do Espírito Santo, fazermos ajustes ou reajustes em nossa vida, em nossa maneira de tratar uns aos outros, é fruto da misericórdia de Deus. Termos o privilégio de termos uma igreja tão heterogênea, heterogênea em idade, heterogênea em experiências, ou seja, distinta, diversa, é fruto da misericórdia de Deus. Nós não somos iguais, e isso é possivelmente explicado pelo Evangelho. Encerro lembrando aos irmãos uma frase de um amigo, pastor Gilberto, que disse: quem não sabe lidar com a diversidade comete um atentado à criatividade. Quem não sabe lidar com a diversidade comete um atentado à criatividade. A conclusão é: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Quem não usa misericórdia receberá juízo sem misericórdia. Quem não usa misericórdia nega a misericórdia que tem recebido. Quem não usa misericórdia não compreendeu, repito, o Evangelho, pois o Evangelho é sinônimo de misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é dar o que o outro, no meu julgamento, não merece. Porque foi isso que Deus fez por nós. Tanto nos livra do que merecíamos, como nos dá o que nós não. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar neste momento. Vamos pedir a Deus misericórdia para nos ajudar a agirmos e reagirmos com misericórdia, a sermos sábios, ou seja, sermos coerentes. Deus amado, Pai bendito, Senhor dos senhores, Deus grande, que não trata com parcialidade, a Ti clamamos, a Ti oramos, Senhor. Somos gratos porque somos alvos da Tua graça e da Tua misericórdia, mas também fomos desafiados nessa noite a entendermos que também somos instrumentos da graça e da misericórdia do Senhor. Eu oro pelos meus irmãos aqui nessa noite, muitos deles talvez feridos por pessoas, por palavras, por ações, reações, por gestos, cuja ação de misericórdia é um grande desafio para as suas vidas. Mas, Senhor, nós compreendemos Tua palavra nessa noite. Pedimos que não permita com que neguemos aquilo que dizemos crer. Então ajuda-nos, tenha misericórdia de nós, na falta de misericórdia com a qual nós agimos. Constranja-nos, confronta-nos, cura-nos, transforma-nos a refletirmos aquilo que temos recebido do Senhor, a refletirmos aquilo que o Senhor é, Deus de misericórdia, Deus misericordioso. Ajuda-nos a assim viver, ajuda-nos a praticarmos a Tua palavra, ajuda-nos a não julgarmos e tratarmos pela aparência, ajuda-nos a não sermos parciais no nosso tratamento uns com os outros, a agirmos com favoritismo, porque aprendemos nessa noite que o favoritismo contradiz quem o Senhor é. Tem misericórdia de nós. Aplica a Tua palavra em nossas vidas e ajuda-nos assim viver. Para a glória do Teu nome oramos.